Seu sistema finalmente ativou, mas em vez de ficar feliz, você está particularmente apavorado. Só porque você sabe através do simulador de vida que o mundo terá um surto de vírus zumbi em 20 anos, e você não escapará ileso. Você está na universidade há 2 anos. Para compensar o arrependimento de não ter se divertido o suficiente no ensino médio, você fica acordado a noite toda jogando videogames. Justamente quando você ficou acordado por 3 dias e 3 noites e não aguentou mais, indo para a cama dormir, parabéns, você ganhou o sistema de simulação de vida. Anfitrião Jean Zé, 20 anos, número restante de simulações, 1. O simulador simulará completamente seu futuro de acordo com a trajetória de desenvolvimento real. Após cada início de simulação, você receberá aleatoriamente uma habilidade. O número de simulações é atualizado uma vez por semana. Detectado que o anfitrião está visualizando o sistema. Deseja iniciar a simulação? Que droga, eu morri repentinamente. Já que até o sistema apareceu. Deixa pra lá, já que cheguei até aqui, e aguentei tanto tempo. Morreria antes. Iniciar simulação. Simulação iniciada. Habilidade sendo sorteada aleatoriamente. A habilidade que você obteve é 1% de precisão em arremessos de 3 pontos. Você foi ao campo de basquete da escola. Aconteceu que o time de basquete da escola estava treinando, a fim de verificar o aumento da habilidade que você obteve. Você pegou uma bola de basquete aleatoriamente e começou a arremessar de 3 pontos fora da linha de 3 pontos. Não importa qual movimento você use. Até mesmo de olhos fechados você consegue acertar a bola, causando um alvoroço entre os alunos jogando basquete no campo. Você percebeu o quão terrível é essa sua habilidade. O técnico no campo de basquete descobriu sua habilidade. Ele convidou você para se juntar ao time da escola. Você sorriu levemente e concordou. Vocês passaram por todos os obstáculos. Chegaram à final da Liga Universitária Nacional. Sem serem favorecidos por ninguém, vocês derrotaram a Universidade Qingyi. Você pensou que poderia se juntar ao CBA para lutar pela glória do país, mas não esperava que a equipe Nanã apenas o visse como uma ferramenta para ganhar dinheiro. Sua negociação fracassou. A equipe Uago Nanã te baniu. Após ser banido, você não ficou desanimado. Sob a sugestão do técnico do time de basquete da escola, você viajou para os Estados Unidos através do oceano. Você colocou seus olhos no draft anual da NBA. Como você é um rosto chinês, ninguém se importou com você no draft. Após 2 rodadas, você não foi selecionado. Finalmente, por meio do relacionamento do técnico, você contatou uma equipe chamada Gao Ren. Ninguém acreditava em você. Você confiou em sua habilidade de acertar 100% dos arremessos de 3 pontos para completar uma reviravolta, levando a Gao Ren a conquistar 10 títulos consecutivos. Seu valor de mercado já ultrapassou 10 bilhões. Você se casou com uma linda estrangeira e teve alguns filhos gordos. Você escolheu se aposentar. 2043 você comemorou seu 40º aniversário. Desta vez, o aniversário. Você escolhe passar o dia 1º de maio em uma ilha chamada Rhode Island. No dia do seu aniversário, muitos parentes e amigos vieram parabenizá-lo. De repente, toda a ilha soou um alarme estridente, e as pessoas na ilha começaram a se rebelar. Então você viu dezenas de pessoas correndo na sua direção, gritando por socorro enquanto corriam, e atrás daquele grupo de pessoas estavam alguns caras com rostos manchados de sangue, cérebros manchados de sangue e uma estranha aparência de zumbis de filme, perseguindo-os loucamente. Você viu com seus próprios olhos os zumbis atrás alcançarem as pessoas correndo na frente e morderem o pescoço da pessoa. A pessoa mordida torceu o corpo de forma estranha. Depois de alguns segundos, se transformou na mesma aparência daquele zumbi. Ai. Não está certo. Porque antes era uma história refrescante de basquete urbano e, de repente, o estilo de pintura mudou. Virou um filme do fim do mundo e até zumbis apareceram. Você está muito preocupado. Quanto tempo você, que já tem mais de 40 anos e está acima do peso, pode sobreviver nas mãos dos zumbis? A simulação continua. Você ficou atordoado por um momento e então reagiu instantaneamente, pegou sua filhinha ao lado e saiu correndo. Mas como você não se exercita há muito tempo, não consegue correr rápido, vendo um zumbi atrás. Prestes a alcançá-lo, você cerra os dentes e confia sua filha nos braços para um amigo, e então vira a cabeça na direção oposta para enfrentar o zumbi, tentando ganhar tempo. O zumbi pulou em você. Você foi derrubado no chão pelo zumbi. A força do zumbi é extremamente grande.
Tanto a velocidade quanto a força são muito superiores às pessoas comuns. Sob as mãos do zumbi, você não lutou por alguns segundos. Foi mordido pelo zumbi na artéria principal do pescoço. Você morreu. Esta simulação terminou. Obtenha uma carta de experiência de simulação imersiva como recompensa. Após usar esta carta, a velocidade terá a oportunidade de experimentar a vida no simulador de experiência imersiva por 24 horas. Isso é uma coisa boa. Se você tivesse essa carta de experiência durante a simulação agora, não poderia entrar no simulador e passar 24 horas com a Viúva Negra de forma imersiva? Mas se fosse realmente assim, Jianze estima que passaria o dia todo na cama com a Viúva Negra. Uma semana passou em um piscar de olhos. Ainda há muitos cursos no segundo semestre do terceiro ano. Depois de terminar uma aula profissional, você se separou de seus colegas em frente à biblioteca e voltou sozinho para o dormitório. Depois de voltar ao dormitório, você abriu o simulador em sua mente antes mesmo de ter tempo de largar sua mochila. Simulação iniciada, habilidade sendo sorteada aleatoriamente, sorteio concluído. A habilidade que você ganhou é que você pode ir instantaneamente para qualquer outra posição nessa linha, a partir de qualquer posição em uma linha. No dormitório, você ponderou sobre o uso dessa habilidade por alguns minutos e então saiu do dormitório. Planejando experimentar, na estrada da escola, há muitas linhas de sinalização guiando veículos e pedestres. Você escolhe ficar em uma linha de sinalização aleatoriamente. No momento em que você pisa nela, surge em sua mente uma vista panorâmica desta linha de sinalização. Você usa a mente em sua mente, seleciona aleatoriamente qualquer posição nesta linha de sinalização, e então, com um pensamento, no momento seguinte, acompanhado por uma tontura em sua visão, você aparece na posição que você selecionou. Você percebe que possuir essa habilidade, em certo sentido, é equivalente a possuir uma habilidade de teletransporte enfraquecida. Através de quase uma centena de testes, você calcula que o tempo que você usa para se teletransportar em uma linha é de cerca de 1 milissegundo, basicamente impossível de detectar a olho nu. Para ganhar dinheiro, você escolhe participar de uma maratona. Sem suspense, você ganhou o campeonato em vários eventos, com o bônus em mãos. Você decide parar, você retorna ao normal, geralmente usando superpoderes para pegar comida para a viagem, pegar encomendas e disputar lugares no refeitório. Um ano depois você se formou, você entrou em uma empresa de internet na cidade de Qing, trabalhando como um glorioso programador, e mais um ano depois, você olha para o salário de mais de 5.000 yuans que recebeu e também olha para o topo da cabeça através do espelho, o cabelo que está ficando ralo a cada dia. Você bate na mesa e renuncia com raiva. Depois de renunciar, sob o desentendimento e dissuasão de parentes e amigos, você decide resolutamente entregar comida. Um mês depois, com um recorde de 200 pedidos por dia, você se tornou o rei dos pedidos entre os entregadores de comida na cidade de Qing, no primeiro mês de entrega de comida. Seu salário chegou a quase 50.000 yuans, por quase meio ano. Você entregou comida no ritmo de uma média de 200 pedidos por dia, antes no círculo de programadores. Você era apenas um novato, mas no círculo de entregadores de comida, você já se tornou a pessoa que está no topo do pico mais alto. Você está no alto, sozinho buscando a derrota. Então você expande novos negócios e começa a entregar encomendas, o que fez sua receita mensal se aproximar de 100.000 yuans. Para você, que possui superpoderes, geralmente não leva muito tempo para entregar comida e encomendas. Normalmente, quando não estou trabalhando, você gosta que eu jogue videogame no quarto. Neste dia, enquanto você está jogando, você encontra um troll ou um companheiro de equipe e vocês começam a se xingar no jogo. Arena Zuan. Se você quer xingar, venha. Vocês começam a discutir acaloradamente, mas você, como um jovem da nova era de alta qualidade, tem uma péssima reputação quando se trata de xingar. Quando o jogo está quase terminando, o companheiro de equipe troll começa a gritar: haha, você não pode me xingar, né? Eu estive em Zuan por 10 anos. Meus pais ainda estão vivos. Você não pode ser meu oponente. Que? Você não está convencido? De que adianta não estar convencido? Venha me bater pela internet. Ao ver esta frase, uma faísca de inspiração repentinamente passa pela sua mente. É verdade. O cabo de rede também é um cabo. Então você move sua mente e segue o cabo de rede até a casa do companheiro de equipe troll. Você de repente se move para dentro de um prédio alto. O jovem sente que uma pessoa apareceu na frente dele. Quem é você?
O jovem recua em pânico. Quem sou eu? Não foi você quem me pediu para vir te bater. Você sorri e começa a esticar os pulsos. Você é aquele idiota que estava me xingando no jogo agora há pouco. O jovem fica ainda mais assustado. Exato. Você se aproxima do jovem passo a passo, rindo como um grande vilão. Já que você está tão ansioso para apanhar. Não é que eu vim realizar seu desejo. Ei, espere. Antes que o jovem pudesse pedir piedade. O punho de Jianze já havia atingido o jovem. Naquele dia, você deu uma boa lição naquele companheiro de equipe na frente dele. Depois disso, você expandiu novamente um novo negócio, um jogador substituto. Depois que o negócio começou, você ajudou com sucesso algumas pessoas que são tímidas na vida real, mas atacam com força na internet. A se livrar do vício em internet. Em 2029, este ano, os esportes explodiram. Pequenos haters deram as boas-vindas a um carnaval. Seu negócio de motorista substituto de Didi recebeu muitos pedidos este ano. Quase todos foram pedidos lançados por pequenos haters para atacar os fãs de com adversários. 2033. Você tem 30 anos, mas ainda não se casou porque nenhuma garota se interessa por um entregador como você. Mesmo que você já estivesse ganhando milhões naquela época, você não se importava e costumava carregar sua carteira para os becos localizados na periferia da cidade, para aquelas garotas pobres que ainda estavam mal vestidas do lado de fora no meio do inverno. As garotas de lá são muito extravagantes. Lá, você desfrutou do prazer extremo de um homem. Vendo isso, Jianze ficou muito desapontado. Nenhum fragmento de memória apareceu em sua mente, um pequeno filme gratuito, e o protagonista era ele mesmo. É uma pena que não tenha tido a chance de ver. Quanto a usar o cartão de experiência de simulação imersiva, embora você quisesse muito. Mas você ainda resistiu. O tempo passou, ano após ano. Durante esse período, você foi flagrado pela polícia algumas vezes por cuidar dos negócios das senhoritas, mas sempre conseguiu escapar com seus superpoderes. E se advertiu 3 vezes para não arriscar sua vida por desejo novamente. Mas toda vez que a operação contra a prostituição terminava, você ainda voltava sorrateiramente para aquele beco escuro. Por mais de 10 anos, você lutou contra os policiais da operação contra a prostituição, mas eles nunca te pegaram. O tempo chegou a 1º de maio de 2043. Você comemorou seu 40º aniversário. Depois de ver esta linha de palavras aparecer na tela virtual do simulador à sua frente, você decidiu usar o cartão de experiência de simulação imersiva. A última simulação foi neste dia do seu 40º aniversário. Zumbis invadiram a ilha de Rhodes, onde ele estava de férias. Foi mordido até a morte por um zumbi. Agora, o tempo para a segunda simulação chegou novamente neste dia. Você quer experimentar pessoalmente se os zumbis ainda vão surgir. Ao mesmo tempo, você também quer verificar algumas coisas. Em uma vila isolada à beira-mar em Kinshin. Depois de uma tontura, você ainda olhou ao redor. Um ambiente muito estranho. Olhando para o telefone incrivelmente fino na mesa, vendo que a hora mostrada era 1º de maio de 2043. Você sabe que o cartão de experiência de simulação imersiva foi usado com sucesso. Você moveu seus 4 dedos, sentindo seu corpo 20 anos depois. Então foi até o espelho, olhando para a barba rala, com algumas rugas no rosto. Tenho que dizer, aos 40 anos. Você é completamente o tipo de tio deprimido idealizado por muitas garotas. Abra na mesa. Você começou a pesquisar o conteúdo que queria em um computador de marca desconhecida. Você pesquisa o mundo real. Os números vencedores da loteria dupla de cores um dia depois e os memorizou. O problema do dinheiro está temporariamente resolvido. Você começou a pesquisar novamente sobre os eventos que aconteceram na hora em que você estava no mundo real, especialmente aqueles que aconteceram na cidade de King. Departamento de Polícia da cidade de King. Um homem foi a uma delegacia de polícia para perguntar se ele era um fugitivo. A polícia descobriu que ele realmente era. Um ladrão na cidade de King abriu uma loja online. O que os clientes pediam para comprar. Ele ia ao shopping roubar. Na noite de 15 de abril de 2023, um aluno da Universidade de Kinshin chamado Xia Qingling foi atropelado por um motorista embriagado no portão da escola. Morreu após tentativas de resgate. Você rolou muitas notícias, mas descobriu que poucas eram úteis. A simulação de Shenzhen já durou 2 horas. De acordo com o tempo da última simulação, a ilha de Rhodes já deveria ter sofrido um surto de vírus zumbi. Basicamente, nenhuma notícia útil pode ser encontrada no país.
Você foi para o exterior burlando a Grande Muralha. Em sua busca constante, você finalmente encontrou um parágrafo postado por um internauta estrangeiro. Irmãos, estou de férias em Rhode Island nesses dias. Originalmente, planejava ir à floresta hoje. Corte alguns galhos para acampar ao meio-dia. Como você ouviu um grande rugido vindo das profundezas da floresta? Rugido, se não houver acidentes, deve ser o som de um zumbi. Na verdade, você sempre foi muito curioso sobre uma coisa, que é na primeira simulação. Os zumbis começaram a se espalhar de Rhode Island, onde ele estava de férias, ou de outros lugares. E se espalhou para Rhode Island, mas desde a última simulação, de cima a baixo. Não recebeu nenhuma notícia do mundo exterior de que zumbis apareceram, além desta vez, exceto Rhode Island. Outros lugares do mundo. Você sorriu amargamente desamparado. Você tentou entrar em contato com este internauta. Mas a mensagem desapareceu e ninguém respondeu. Então você rolou alguns vídeos um após o outro, todos sobre zumbis aparecendo em Rhode Island. Vídeo de pedido de ajuda, mas depois de alguns minutos, todos esses posts e tweets foram excluídos. Aparentemente, os Estados Unidos responderam rapidamente. O vírus zumbi surgiu nos Estados Unidos e ele está agora na China. Não é o mesmo da última vez. Mesmo que o vírus exploda, não deve haver perigo de vida em um curto período de tempo. Mas o que você não esperava é que a velocidade de propagação desse vírus zumbi, na sua opinião. Os Estados Unidos perceberam que um vírus zumbi eclodiu em Rhode Island, desde que os Estados Unidos ajam rapidamente. Estima-se que em breve enviarão tropas para Rhode Island para controlar a situação. As tropas assumiram o controle. O próximo passo é uma longa guerra de atrito com os zumbis. Se não funcionar, alguns cogumelos serão lançados na cabeça de Rhode Island. Para acabar com tudo. De qualquer forma, é totalmente possível que os Estados Unidos façam esse tipo de coisa com sua natureza. Mas a trama a seguir não se desenvolveu como você esperava. Os militares dos Estados Unidos chegou em Rhode Island rapidamente e foi ordenado a controlar a situação em Rhode Island, mas assim que as tropas chegaram em Rhode Island, eles ficaram confusos com os zumbis que uivavam loucamente para eles por todo o céu. Existem quase 10.000 zumbis e as armas das tropas são completamente inúteis contra os zumbis. Mesmo atingindo a cabeça, os zumbis apenas se debatiam um pouco antes de se levantarem, parecendo impossíveis de matar. Além disso, os camaradas ao lado, um por um, eram mordidos e se transformavam em zumbis, e o exército entrou em colapso. Um por um, eles corriam de volta em pânico, mas algumas dessas pessoas que corriam de volta já haviam sido mordidas. Infectados com o vírus zumbi foi trazido da ilha para o continente americano. Às 3 da manhã do dia seguinte, no horário da China, os Estados Unidos desistiram da resistência, e os principais escalões fugiram de avião durante a noite. Antes de os altos funcionários dos Estados Unidos fugirem, eles também revelaram aos repórteres da mídia a origem do vírus zumbi. Após a investigação dos Estados Unidos, o vírus zumbi foi vazado de um laboratório biológico chamado Laboratório Anzi, localizado nas profundezas da floresta de Rhode Island. A velocidade de propagação do vírus foi muito além da expectativa de todos, embora a China, após saber que os Estados Unidos haviam sofrido um surto de vírus zumbi, proibiu navios ou aviões vindos dos Estados Unidos de entrarem na China na primeira vez, mas foi tarde demais. Tarde demais. Pouco depois das 3 da manhã, um avião pousou no aeroporto Liutin da cidade de King. Este era um avião vindo dos Estados Unidos, e os passageiros saíram do avião em ordem. Depois que todos os passageiros saíram, uma aeromoça planejava limpar o banheiro do avião, mas assim que abriu a porta do banheiro, ela foi derrubada no chão por uma figura, e a figura estava mordendo freneticamente a aeromoça, que gritava por socorro. Logo, a tripulação correu apressadamente, e o que viram foi a aeromoça deitada no chão, já mordida e irreconhecível, e em cima dela, aquele zumbi coberto de sangue e carne podre. Alerta! Alerta! Zumbis foram encontrados no aeroporto Liutin da cidade de Hai. Todo o pessoal deve entrar em estado de guerra imediatamente, e os exércitos estacionados ao redor da cidade de King devem agir rapidamente, mas ainda era tarde demais. Quando o exército chegou ao aeroporto, zumbis já podiam ser vistos em todos os lugares nas ruas ao redor do aeroporto. E havia pessoas sendo perseguidas por zumbis, fugindo freneticamente. 4 da manhã. Após lutar ferozmente com zumbis por 1 hora, o primeiro grupo de soldados a chegar ao local já estava cercado por zumbis.
Mortos ou transformados, seguidos pelo segundo e terceiro grupo, o exército de apoio avançou incessantemente. Mas enfrentando balas comuns, apenas armas de destruição em massa eram eficazes contra os zumbis. Ainda assim, a situação era sombria. Vamos iniciar o segundo plano e divulgar rapidamente um aviso de emergência. Informe a todos os cidadãos da cidade de King para evacuar rapidamente. Aviso de emergência. Aviso de emergência. Eu sou o surto do vírus zumbi. Por favor, todos os cidadãos evacuem rapidamente a cidade de King. Repito. Por favor, evacue a cidade de King o mais rápido possível. Ao ouvir a voz no rádio, você sorriu amargamente. Não pode ser, estou realmente sem sorte. A última simulação não conta. Fui direto para o covil dos zumbis na ilha de Rhodes. Desta vez, o vírus zumbi. Faz pouco tempo que eclodiu e não esperava que chegasse aos meus olhos novamente. Você veste suas roupas e sai da vila. Do lado de fora da vila, os vizinhos ao redor, depois de ouvirem a transmissão, basicamente saíram com expressões de confusão. Vírus zumbi? Isso não existe apenas em filmes e dramas de TV? Será que isso está sendo filmado para uma série de TV? Jianze, você sabe o que está acontecendo? É verdade que estamos tendo um surto de vírus zumbi? Alguém perguntou a você, um vizinho que geralmente é muito misterioso em suas ações. Você não respondeu diretamente, mas disse: é melhor acreditar que existe do que não acreditar. Não há mal nenhum em sair para se proteger. Depois de ouvirem suas palavras, vários vizinhos assentiram em concordância e se apressaram para voltar e arrumar suas malas. Não precisa. Nesse momento, você de repente disse essa frase. Por quê? Não disseram que iam embora? Vários vizinhos pareciam confusos. Os olhos de Jianze se tornaram solenes, olhando para o fim da estrada em sua visão. Lá, várias figuras de zumbis apareceram lentamente. Por que não podemos mais ir? Você respirou fundo. Os vizinhos ao redor. Você anda muito rápido, correndo por toda parte, mas as qualidades das pessoas comuns, como podem ser comparadas às dos zumbis? Você não é um santo. Vendo os vizinhos ao redor sendo alcançados e derrubados pelos zumbis um por um, você não os salvou, mas correu rapidamente para a linha de sinalização da estrada. Com um pensamento, você fugiu da cena. A cidade inteira já havia caído. Você, que possui superpoderes, pode evacuar esta cidade a qualquer momento, mas decide observar e entender os zumbis. Você foi para várias grandes cidades onde os dois lados estavam lutando. Você descobriu que esses zumbis não eram como vizinhos esperando a morte com a cabeça entre as mãos. Alguns até tiveram seus crânios arrancados e ainda conseguiam se mover. A única maneira de matar um zumbi é usar poder de fogo pesado para transformar o zumbi em carne picada. Mas essa eficiência é muito lenta. É apenas uma questão de tempo até que o exército Ago seja engolido pelo exército de zumbis. Todos sabem disso. Mas o rosto de cada um deles está cheio de determinação, sem qualquer recuo. Um dia, você está misturado em um abrigo temporário, observando as pessoas discutirem os planos futuros. Ao seu lado, está sentada uma garota. A garota está vestida com um vestido vermelho, com cabelo comprido e um rosto bonito. Seus olhos estão cheios de energia yin, mas o que é ainda mais atraente é o que a garota está segurando. Um objeto em forma de bastão longo embrulhado em pano. Como o bastão era muito longo, você não pôde deixar de olhar para ele algumas vezes. Tio, o que você está olhando? Estou ficando um pouco assustada por você estar olhando. A garota de vestido vermelho não pôde deixar de perguntar. Tio, você tem algum hobby especial? Deixe-me dizer, você tem idade para ser meu pai. É impossível entre nós. Você ficou sem palavras por um momento. O que você está pensando em uma idade tão jovem? Você apontou para os braços dela e disse, estou falando sobre isso. Você está falando sobre isso? A garota de vestido vermelho te entendeu mal, seu rosto corou um pouco e então explicou. Isto não é um bastão, é uma arma, uma arma. Não me intimide por não ter estudado muito. Existe uma arma tão longa? Não é o tipo de arma que você está pensando. A garota de vestido vermelho explicou novamente, uma lança de arma fria. Você é um artista de circo? As bochechas da garota de vestido vermelho estavam inchadas, aparentemente tão zangada que ela não conseguia. Que truque de circo! Eu sou uma discípula séria de Emei. Ok. Oi, oi. A garota de vestido vermelho limpou a garganta. Deixe-me apresentar formalmente. Eu sou a 27ª geração de discípulos da seita Emei, a herdeira contemporânea da técnica de lança Emei. Luonji.
Lu Hongji orgulhosamente colocou as mãos na cintura. Discípula da seita Mei. Você ficou surpreso depois de ouvir isso. Você é uma discípula da seita Mei? Acho que você está apenas servindo chá e água. Tio, não me subestime. Deixe-me dizer. Eu sou muito boa. Ok. Você é boa. Você é boa. Uma garotinha. Você não planeja discutir muito com ela. Olá, tio. Não seja tão superficial, ok? Como se estivesse acalmando uma criança. Deixe-me dizer. Minha habilidade com a lança é realmente incrível. Você respondeu a Lu Hongji algumas vezes, tirou seu celular e olhou a hora. 8 horas da manhã. Embora o celular não tenha sinal, ainda é possível ver a hora. Mas ainda faltam menos de 2 horas para o fim do cartão de experiência. Justamente quando você estava se preparando para usar o tempo restante. Você de repente ouviu o som do elevador descendo na entrada do estacionamento. Será que alguém veio nos salvar? Alguém correu ansiosamente em direção ao elevador. Eu bem que disse. Minha família jamais nos abandonaria. Mas a porta do elevador não se abriu, e a pessoa que saiu de lá não era alguém para nos resgatar, mas sim um zumbi com a boca cheia de sangue. Ao ver que quem abriu a porta não era um salvador, mas sim um zumbi, a pessoa ficou tão assustada que permaneceu parada no mesmo lugar. O zumbi, é claro, não perderia a refeição que veio até ele, mordendo o pescoço da pessoa. Em um instante, a pessoa perdeu a respiração. Zumbis chegaram. Que bom! Não sei quem gritou, e todos entraram em pânico, correndo como um enxame em direção à saída da garagem subterrânea. Você também estava prestes a fugir, quando de repente viu Lu Hongji, que estava sentada ao seu lado, se levantando lentamente e caminhando em direção à entrada onde o zumbi estava. O que você vai fazer? Matar o inimigo? E elevar o nome do meu poder marcial? Lu Hongji virou a cabeça e caminhou em direção ao zumbi. Enquanto caminhava, Lu Hongji revelou a ponta da lança de fora da lança longa, com manchas de sangue e um forte cheiro de sangue vindo da ponta da lança. O zumbi olhou para Lu Hongji, que estava caminhando em sua direção, e naturalmente a considerou. Mais uma refeição que veio até ele. O zumbi avançou apressadamente em direção a Hongji. Lu Hongji desviou agilmente para o lado, evitando o ataque do zumbi, fazendo-o cambalear, justamente quando o zumbi ainda não havia se endireitado. Lu Hongji brandiu a lança longa, e um ponto de luz fria brilhou. No segundo seguinte, um fio de sangue apareceu na nuca do zumbi, e então ele caiu no chão, sem mais sinais de vida. Você e as pessoas que estavam correndo ficaram chocados com essa ação de Lu Hongji. O zumbi morreu? Foi morto assim por uma garota aparentemente frágil? Todos ficaram confusos com a situação. E aí, tio? Eu sou incrível, né? Eu te disse. Eu sou muito forte. Mas seu foco claramente não está aqui. Como você fez isso? Como assim? Como eu fiz isso? Lu Hongji inclinou a cabeça e perguntou, confusa. Você organizou seus pensamentos e expressou sua dúvida. Como você matou esse zumbi com um único golpe? Apenas algumas horas atrás, você viu com seus próprios olhos pessoas do exército transformando zumbis em carne picada para matá-los. Mas o golpe de Lu Hongji resolveu a batalha com uma única lança. O zumbi, que já está morto no chão, não tem nada além de um corte superficial na nuca. Isso não é nada para um zumbi. Não é nem um trauma superficial. Você está falando disso? Lu Hongji, ao lado do corpo do zumbi no chão, pegou algo e entregou. Era um cristal losango azul, quase do tamanho de uma unha. Existe um cristal como este na parte de trás da cabeça do zumbi, contanto que este cristal seja quebrado. Ou deixar o cristal separar-se da parte de trás da cabeça do zumbi pode matar o zumbi. Então é assim. Parece que este cristal é um pouco semelhante ao núcleo de energia do zumbi. Uma vez perdido ou destruído, ele morrerá imediatamente. Foi assim que você descobriu? Para ser honesto, agora você não consegue entender essa garota, Lu Hongji. Boa sorte. Lu Hongji estendeu as mãos. Eu vi um zumbi naquela época. Ele correu em minha direção desordenadamente. Eu balancei minha lança casualmente e cortei a parte de trás da cabeça do zumbi. Este cristal caiu. Então, qual é o uso deste cristal? Este cristal, em certo sentido, é considerado uma recompensa por derrotar zumbis. Deveria ter algum efeito, certo? Por exemplo, fazer as pessoas ganharem o poder dos zumbis ou algo assim. Não sei. Lu Hongji balançou a cabeça. Eu estudei por um longo tempo naquela época. Eu não consegui descobrir como usar este cristal. No final, engoli
mas além de um pouco de coceira na garganta. Não senti nada. Engoliu um. Essa garota parece muito inteligente. Mas por que sempre sinto que ela é um pouco tola? No entanto, eu coletei todos esses cristais. Talvez seja útil no futuro. Lu Hongyi mostrou a Jianze sua coleção, uma pequena bolsa de cristais azuis. Quantos zumbis você matou? Você perguntou olhando para a pilha de cristais na pequena bolsa. Não muitos, apenas menos de 100, certo? Lu Hongyi acenou com a mão e disse com uma expressão modesta, mas o canto ligeiramente levantado de sua boca ainda atraiu. 100. Lu Hongyi ficou de lado. Depois que o camarada que foi mordido agora se transformou em um zumbi, ela deu um tiro na parte de trás de sua cabeça de forma direta, permitindo que este camarada alcançasse a conquista do zumbi de vida mais curta. A crise zumbi imediata foi resolvida assim. Através da performance de matar zumbis, todos tinham admiração e gratidão por Lu Hongyi. Justamente quando Lu Hongyi estava cercada por todos, desfrutando de tratamento de herói, Jianze seguiu os cabos da garagem subterrânea. Ele foi para a cidade de Quan, ao lado da cidade de Qing. Na cidade de Quan, o vírus zumbi ainda não se espalhou, mas já começou a evacuação. As ruas estão cheias de pessoas apressadas. Você encontrou um lugar com um computador aleatoriamente. Você postou um post online, estratégia de matar zumbis passo a passo. Quebre ou retire o cristal na parte de trás da cabeça do zumbi. Pode matar zumbis instantaneamente. Depois de postar este post, você voltou para a garagem subterrânea pelos cabos. Tio, onde você foi agora? Lu Hongyi perguntou curiosamente, vendo você chegar, lambendo um sorvete com satisfação. Fui ao mundo inteiro agora. Lu Hongyi revirou os olhos e lançou-lhe um olhar de desgosto. Olhei para a hora e já são quase 10 horas. Restam os últimos minutos antes do fim do cartão de experiência de simulação imersiva. Você está sentado ao lado de Lu Hongyi. O que foi, tio Hongyi? Nascer nesta época. É nossa infelicidade, mas lembre-se que não há escuridão eterna. Se a luz não vier, então nos transformaremos em luz, mesmo que a luz em que nos transformemos seja tão fraca que se apague com um sopro. Tio, como você ficou obcecado com isso? O que você disse é muito profundo, eu não entendo. Tio, por que você adormeceu? Responda-me. O uso do cartão de experiência de simulação imersiva terminou. Deseja continuar a simulação? Outro transe. Você voltou ao dormitório da universidade e olhou para a hora. Apenas alguns segundos se passaram. Você não estava ansioso para continuar a simulação. Abriu o mapa e procurou a lotérica mais próxima. Então você pegou um táxi direto para aquela lotérica. Você relatou os números da loteria de acordo com a memória, com base no que encontrou no mundo da simulação. Este número é exatamente o número vencedor da loteria de 2 cores em 2 dias. Rapaz, quantos bolões você quer com este número? Compre um bolão. Você tem medo de comprar demais. Afeta o resultado final do sorteio. Depois de pagar, você coloca cuidadosamente o bilhete da loteria no bolso. Não pense que agora é apenas um pedaço de papel leve, mas em alguns dias pode valer milhões de yuans. Depois de voltar ao dormitório, a simulação continua. Sede temporária do abrigo no estacionamento subterrâneo do China Resource Shopping Center. Dezenas de pessoas estão discutindo ferozmente sobre alguma coisa. Desde a última vez que um zumbi entrou por engano e Lu Hongyi matou o zumbi. Já se passaram meio mês. Em meio mês, todos ainda não receberam qualquer notícia de que alguém virá resgatá-los. Embora apoiados por um grande shopping center, comida e roupas não são um problema em um curto espaço de tempo. Mas emoções extremamente irritadas surgiram entre a multidão, sob o apelo de alguém. Mais de 10 pessoas não querem ficar aqui esperando para morrer e decidem sair correndo. Aquele grupo de pessoas convidou você e Lu Hongyi. Especialmente Lu Hongyi. Há meio mês, eles viram com seus próprios olhos a cena de Lu Hongyi matando 2 zumbis com um tiro. Com Lu Hongyi, a probabilidade de eles escaparem aumenta muito. Mas Lu Hongyi recusou. Não havia como. Eles só podiam confiar em si mesmos. Uma noite, eles aproveitaram a noite, saindo cautelosamente da garagem subterrânea pela saída, mas meia hora depois, das mais de 10 pessoas que saíram originalmente. Vários dos 10 e tantos indivíduos olhavam para o membro da família que atraiu os zumbis para cá, e todos no abrigo estavam extremamente furiosos. Então, com rostos cheios de desespero, da última vez que um zumbi veio, eles correram rápido, então.
Ainda havia uma chance de escapar por sorte, mas desta vez 6 foram atraídos de uma vez, era impossível para eles escaparem. Salvem-me, grande herói Lu, salvem-me! O jovem de óculos sorria para a multidão enquanto gritava por ajuda para Lu Onji. O resto das pessoas também olhou para Lu Onji com olhares cheios de súplica. Agora, o único que pode salvá-los é Lu Onji. Lu Onji não falou, mas desamarrou a faixa de pano na lança novamente, lutando contra 6 inimigos sozinho. Lu Onji lutou muito, mas finalmente matou todos os 6 zumbis. Após uma batalha, Lu Onji desabou no chão sem qualquer decoro. As pessoas que sobreviveram cercaram Lu Onji, mostrando preocupação, calor e gratidão. Jianze olhou para Lu Onji, que estava cercado por todos, balançou a cabeça e não disse nada. Todos também aprenderam sobre a situação do lado de fora através do relato direto do jovem de óculos que sobreviveu por sorte. No rosto do jovem de óculos, a expressão de medo ainda não havia diminuído. Zumbis por toda parte, eram todos zumbis. Assim que saímos do prédio, não tínhamos ido muito longe quando fomos descobertos por um grupo de cerca de 30 ou 40 zumbis. Corremos loucamente, mas não conseguimos superá-los. Um por um, fomos transformados em zumbis pelos zumbis. Estou mais familiarizado com a área e, com a ajuda do terreno, me livrei da maioria dos zumbis. Mas ainda havia alguns me seguindo de volta para cá. Ouvindo que o lado de fora estava cheio de zumbis, todos desistiram da ideia de escapar e se prepararam para ficar aqui por um longo tempo. O abrigo temporário tornou-se um abrigo formal. Sob o apocalipse, não há ordem a ser dita, apenas quem tem o punho maior tem a razão. Como o responsável pela força e também o salvador de todos, Lu Onji foi eleito o líder do abrigo. Lu Onji imediatamente providenciou para que as pessoas do abrigo movessem toda a água e comida do shopping center acima para a garagem subterrânea. Jianze também se juntou às fileiras dos carregadores, junto com Lu Onji. Por que você está aqui para carregar coisas comigo? Você é o líder, não deveria estar sentado no quartel-general. Você olhou para trás. Abraçando a lança, Lu Onji seguia você lentamente. Você puxou os cantos da boca e perguntou. Eu não quero ser nenhum líder, disse Lu Onji. Mas o mestre me disse que quanto maior a capacidade, maior a responsabilidade. Já que tenho a capacidade de proteger a todos, então devo assumir o dever de proteger a todos. Então você deveria ir proteger a todos. Por que está me seguindo? Você não está incluído em todos, tio? É bom dizer isso, mas você pode me dar uma mão? Jianze olhou para a água mineral empilhada à sua frente, que parecia uma pequena montanha. Você teria coragem de me ver, um tio de 40 e poucos anos, carregando coisas tão pesadas? Lu Onji cruzou os braços e ergueu seu pescoço branco como a neve, sem se importar em ajudar. Você disse que eu sou a líder. Esse tipo de trabalho pesado e cansativo é para mim? Lu Onji está apenas brincando com você. No final, ainda ajudei você. Olhando para Lu Onji, que conseguia levantar 5 galões de água mineral com uma mão. Fiquei muito chocado. Justamente quando vocês dois estavam prestes a transportar toda a água mineral para o abrigo, vocês esbarraram em 2 pessoas. 2 pessoas que não eram do seu. Depois de perguntar aos membros do abrigo, você e Lu Onji descobriram que em um prédio residencial próximo a Changsha, também existia um abrigo temporário, construído por humanos sobreviventes. No entanto, aquele abrigo era menor que o seu, com apenas uma dúzia de pessoas. Desta vez foi porque a comida que eles armazenavam havia acabado, então eles tiveram que se aventurar a vir para Changsha. Depois de ver você e Lu Onji, 2 humanos vivos, as 2 pessoas ficaram muito felizes. Depois de ouvir que havia um abrigo do seu lado, e que ficava no estacionamento subterrâneo abaixo de Changsha, as 2 pessoas esperavam levar seus 10 e poucos membros para se juntarem a vocês. Você olhou para Lu Onji. Depois de pensar um pouco, Lu Onji assentiu em concordância. O abrigo deu as boas-vindas a novos membros. Nas próximas dezenas de dias, seu abrigo absorveu muitos humanos sobreviventes ao redor se juntaram a vocês. Alguns eram sobreviventes solitários, outros eram pequenos grupos de muitas pessoas reunidas. Havia até um pequeno grupo cujo tamanho era ainda maior que o seu, com quase 100 pessoas. No entanto, quando o número de pessoas no abrigo chegou a 200, Lu Onji decidiu não aceitar mais novos membros. Os recursos de Changsha são limitados. Se houver mais pessoas,
Os recursos serão esgotados em pouco tempo. Embora isso seja um pouco cruel para os sobreviventes, que não têm comida, não há como evitar. Este é o apocalipse. Quanto mais pessoas, mais problemas. As pessoas que se juntaram recentemente em relação a uma garotinha como Lu Onji, agir como líder deles, muito relutante, mesmo os idosos do abrigo. Já apresentou mais de uma vez, Lu Onji, um guerreiro glorioso que matou 6 zumbis sozinho. Aquele grupo de pessoas ainda não se importa, matar zumbis, até mesmo uma garotinha pode fazer isso. Se eles forem pressionados, talvez possam. Um dia eles tiveram um motim, preparando-se para matar Lu Onji, tornando-se o novo líder do abrigo, tornando-se um imperador local no apocalipse. Você, como a pessoa mais próxima de Lu Onji, também foi incluído em seu plano de assassinato. No meio da noite, vários homens em forma, segurando facas controladas, vieram sorrateiramente para a barraca onde Jian Zhe e Lu Onji estavam dormindo. Você acordou com vontade de urinar e se preparou para sair para urinar. Saindo da barraca, você se encontrou com algumas pessoas. O que vocês estão fazendo? Vendo que Jian Zhe os descobriu, algumas pessoas simplesmente pararam de fingir, e o líder gritou: "O que estamos fazendo? Claro, matar você e Lu Onji para se tornar um novo líder." Dizendo isso, o homem brandiu a adaga e apunhalou você. Neste momento, você não se importa se vai expor suas habilidades, enfrentando um golpe quase certo. Você tem um pensamento. Seguindo o sangue no chão do estacionamento, você apareceu a alguns metros de distância. Aquele homem viu você se teletransportar. Suspeitando que estava com problemas de visão, esfregou os olhos, cheio de descrença. Mas não há como voltar atrás depois que a flecha é disparada. Se ele não pode matar você com uma espada, algumas pessoas mudam seu alvo para Lu Onji. Aproximando-se passo a passo da barraca onde Lu Onji está, você percebe a ideia de algumas pessoas, um pensamento. Aparecendo na barraca de Lu Onji ainda estava roncando alto neste momento. Você puxou Lu Onji diretamente para fora da cama. "Tio, você está ficando louco?" Lu Onji, que estava roncando em seu sonho, viu Jian Zhe aparecendo em sua barraca. Gritou com o rosto corado. Você rapidamente disse: "Alguém vai vir nos matar. Prepare-se para lutar." Lu Onji acordou instantaneamente. "Nos matar? Quem é? É um zumbi?" "Não. É Shen Qian." Eles avisaram. Shen Qian era aquele que foi trazido por China. O chefe daquele grupo de quase 100 pessoas. Lu Onji segurava uma lança longa e saiu da barraca. Enfrentando Shen Qian, ele perguntou severamente. Lu Onji não conseguia entender. Ele gentilmente acolheu os fugitivos, dando-lhes água e comida, mas eles não pensaram em seguir em frente. Eles queriam matá-lo e substituí-lo. Obviamente, o assassinato de Shen Qian teve um grande impacto na mente jovem de Lu Onji. Diante de Shen Qian e os outros sendo esfaqueados, Lu Onji não teve nenhuma piedade. Lu Onji, que podia matar zumbis, naturalmente não tinha problemas em lidar com algumas pessoas comuns. Shen Qian, o líder, foi o primeiro a ser. Lu Onji matou com um tiro na garganta. O resto também foi morto com um tiro cada. Olhando para Lu Onji, que parecia um deus da guerra, as poucas pessoas que sobreviveram ajoelharam-se no chão, chorando amargamente, pedindo desculpas e implorando por perdão. Se o pedido de desculpas fosse útil, para que precisaríamos da polícia? Lu Onji não teve piedade e os matou diretamente. Depois desse incidente, a mentalidade de Lu Onji amadureceu, mas depois disso, você raramente vê um sorriso no rosto de Lu Onji. E não é diferente agora ao seu lado. Lu Onji assumiu completamente as responsabilidades de um líder, administrando uma equipe de mais de 200 pessoas de forma organizada. Estabeleceu uma enorme dissuasão na equipe. 6 meses depois, seu abrigo teve que se mudar, porque nesses 6 meses, muitos outros humanos sobreviventes encontraram este lugar, esperando que você pudesse acolhê-los, mas Lu Onji recusou. Algumas pessoas foram embora diretamente depois de serem rejeitadas, enquanto outras guardavam rancor. As pessoas que foram rejeitadas às vezes atraíam os zumbis ao redor para o seu abrigo. Vocês foram forçados a lidar com crises de hordas de zumbis repetidamente. Uma vez, foram atraídos mais de uma dúzia de zumbis. Se você não tivesse secretamente ajudado, Lu Onji teria sido mordido por um zumbi. Naquela vez, vocês pagaram o preço de mais de 20 pessoas para conseguir eliminar todos os zumbis. O alvo do estacionamento subterrâneo ainda era muito grande. Era muito fácil para os sobreviventes que estavam procurando comida virem até aqui. Então,
depois de muita discussão, vocês decidiram se mudar. Em fragmentos de memórias, as pessoas no abrigo carregavam pacotes grandes e pequenos de suprimentos, seguindo Luo Hongji ordenadamente para fora do estacionamento subterrâneo. O destino desta mudança é uma fábrica abandonada a mais de 10 quilômetros de distância. Tio, onde você foi? Só falta você. Luo Hongji perguntou, olhando para você chegando atrasado. Você riu e disse, nada, eu só estava com um pouco de vontade de urinar. Luo Hongji curvou os lábios, com uma expressão de descrença. Na verdade, você estava explorando o caminho agora há pouco. Usando sua habilidade, você investigou a situação dos zumbis em todas as estradas e planejou uma rota que ainda é relativamente segura. Que tal eu liderar o caminho desta vez? Eu tenho algum conhecimento da situação ao redor. Luo Hongji assentiu. Ok, você lidera o caminho. Entre as pessoas no abrigo, Luo Hongji confia mais em você. Sem exceção. Na rota que você planejou com antecedência, vocês caminharam sem problemas, exceto por um zumbi errante que foi facilmente eliminado por Luo Hongji. No resto do tempo, nenhum zumbi foi visto. Todos pensaram que era boa sorte, mas Luo Hongji olhou fixamente para você o tempo todo, fazendo você se sentir desconfortável. Mas quando vocês estavam prestes a chegar à fábrica abandonada, um acidente aconteceu. Neste momento, na entrada da fábrica abandonada, várias figuras ligeiramente abatidas apareceram. Eles estavam vestindo uniformes de combate camuflados e segurando armas de fogo, atirando freneticamente em uma direção. Vários soldados também viram a multidão e gritaram imediatamente para vocês. Eles: corram! Há um Lorde Zumbi aqui! O que é um Lorde Zumbi? Esta é a primeira vez que todos ouvem esse título, mas apenas ouvindo o nome, eles sabem que não é fácil de provocar. A multidão que estava prestes a fugir percebeu que muitos zumbis ao redor já estavam convergindo para este lado. Todas as direções de fuga foram bloqueadas por zumbis. Neste momento, você também viu como é o Lorde Zumbi na boca dos soldados. Mais de 2 metros de altura, com músculos salientes por todo o corpo, abrindo uma boca cheia de sangue, quase como uma versão menor de um leão. Diante do corpo alto, o corpo do Lorde Zumbi não é nada ágil. Sua pele é tão dura quanto aço. Balas atingem a parte superior, apenas causando reentrâncias. A multidão do abrigo e vários soldados se reuniram. Deixe este Lorde Zumbi comigo. Vocês lidem com os outros zumbis. Deixando essas palavras, Luo Hongji, segurando uma lança longa, enfrentou o Lorde Zumbi com uma expressão determinada. Vários soldados ficaram surpresos, mas só puderam escolher acreditar em Luo Hongji e se concentrar em lidar com os outros zumbis. De um lado, a multidão do abrigo e vários soldados estavam lutando contra os zumbis que se aproximavam. Do outro lado, Luo Hongji estava lutando um contra um com o Lorde Zumbi. Comparado com o Lorde Zumbi, Luo Hongji era um caçador de ferramentas de guerra. Luo Hongji mudou para filmar. Ele também foi morto por um Lorde Zumbi com um chute. Luo Hongji, que estava tossindo sangue depois de bater na parede, você sentiu que não podia mais ficar de braços cruzados e usou sua habilidade para se teletransportar para o lado de Luo Hongji. Deixe Luo Hongji atrair o Lorde Zumbi para dentro do salão da cortina ao lado. Dentro do salão da cortina, a batalha entre o Lorde Zumbi e Luo Hongji fez com que as cortinas caíssem por todo o chão. As cortinas são feitas de fios assassinos. O fio assassino também é uma armadilha. No salão da cortina, você tem a habilidade de se mover para qualquer lugar à vontade. Você conseguiu alguns extintores de incêndio. O gelo seco dos extintores de incêndio interfere na visão do Lorde Zumbi. Luo Hongji usou uma adaga para cortar a pele da parte de trás da cabeça do Lorde Zumbi. Tio, aguente firme, estou prestes a ter sucesso. Olhando para a pele idiota na parte de trás da cabeça do Lorde Zumbi, com os rastros de sangue que vazavam, Luo Hongji abriu a boca com uma expressão de alegria. O Lorde Zumbi também pareceu perceber a morte e o perigo. Ele rugiu para o céu e correu freneticamente em direção a Luo Hongji de forma incontrolável. Enfrentando o Lorde Zumbi atacando violentamente, Luo Hongji pegou uma lança para se defender. Como resultado, o Lorde Zumbi quebrou a lança em 2 pedaços. Luo Hongji foi derrubado no chão mais uma vez. Você pulverizou extintores de incêndio freneticamente em direção ao Lorde Zumbi com as 2 mãos. Finalmente, você simplesmente jogou o extintor de incêndio com força em direção ao Lorde Zumbi. Inesperadamente, o extintor de incêndio atingiu a cabeça do Lorde Zumbi e o fez cambalear. Agora é a hora.
Lu Hongyi não decepcionou suas expectativas. Ele segurou um pedaço quebrado da lança em sua mão e transformou a lança em uma lança. Ele enfiou na cabeça do Lorde Zumbi impiedosamente. Que crueldade! O Lorde Zumbi caiu no chão com um estrondo. Com a sua cooperação e a de Lu Hongyi, vocês resolveram o Lorde Zumbi. Na parte de trás da cabeça do Lorde Zumbi, vocês desenterraram um cristal espiritual quebrado. É que este cristal espiritual era de um roxo pálido. No campo de batalha principal do outro lado, um soldado se sacrificou voluntariamente e correu para a pilha de zumbis segurando uma bomba. Morrendo junto com os zumbis, a maré de zumbis foi contida, antes que mais zumbis chegassem de longe. Vocês se esconderam em uma fábrica abandonada. Vocês estão temporariamente seguros, dentro de um prédio de fábrica abandonado. Vocês estavam cheios de alegria por terem escapado da morte. Justamente quando todos estavam expressando suas emoções interiores uns aos outros, Lu Hongyi encontrou você. Jian Zhe, venha comigo. Raro, Lu Hongyi chamou seu nome diretamente pela primeira vez. Você parou sua conversa com alguns soldados e seguiu Lu Hongyi com desconfiança para um canto remoto da fábrica abandonada. O que foi? Lu Hongyi não falou, mas arregaçou a bainha das calças, expondo a panturrilha, com a pele da panturrilha virada para fora, revelando uma ferida sangrenta ao toque. Aparecendo na visão de Jiance, obra do Lorde Zumbi de agora há pouco, seu tom não é mais calmo. Lu Hongyi acena com a cabeça, foi ele quem fez com as unhas nas palmas das mãos. Lu Hongyi finge estar calmo. Mas a voz está ligeiramente trêmula, já posso sentir claramente que meu corpo está quase fora do meu controle. O pensamento do cérebro está ficando cada vez mais lento. Tio, no final, peço uma coisa. Me mate. Depois que eu me transformar em um zumbi, me mate. Eu não quero me transformar em um morto-vivo, um zumbi que se alimenta de sua própria espécie. Então, tio, por favor, Lu Hongyi força a metade restante da lança comprida contra. O olhar está cheio de súplica. Diante do último pedido de Lu Hongyi, aquele olhar cheio de súplica. Você acena com a cabeça e concorda com dificuldade. Alguns minutos depois, Lu Hongyi se transforma em um zumbi. Você usa a lança comprida para matar Lu Hongyi. Lu Hongyi está morto. E Temude foi morto por você mesmo. Você coloca a mão na testa em desespero, embora matar Lu Hongyi, que já havia se transformado em um zumbi. Seja para libertá-lo, mas seu coração ainda fica pesado. Você já está assim. Quanta hesitação você teve quando matou Lu Hongyi no mundo da feiticeira. Você suspira suavemente. Você continua, feiticeira. Depois que Lu Hongyi morreu, você pega o corpo de Lu Hongyi e enterra em uma pequena colina atrás da fábrica abandonada, junto com a lança comprida que restou apenas a metade da haste interna. Depois de enterrar Lu Hongyi, você sente que é hora de partir, quando cooperou com Lu Hongyi para matar o Lorde Zumbi. Você expôs suas habilidades. Permanecer não é apenas perigoso, mas também sem sentido. Sem dizer a ninguém, na manhã do dia seguinte, você deixa a fábrica abandonada sozinho. Deixando a cidade de King, naquele momento, você sentiu a solidão pela primeira vez. A primeira parada ao deixar a cidade de King, você chegou à cidade de Quan, ao lado, sem surpresas. A cidade de Quan também foi tomada por zumbis, mas devido à evacuação oportuna, não há muitos zumbis na cidade de Quan. Depois de se reabastecer um pouco, você começa a ir para outras cidades, mas meio ano se passa. Você percorreu todas as cidades costeiras e centrais do leste da China, zumbis, zumbis e mais zumbis. Existem zumbis em todas as cidades, algumas já foram completamente tomadas por zumbis, restando apenas um pequeno número de sobreviventes lutando para sobreviver. Algumas cidades ainda estão em batalha contra zumbis, mas essas cidades humanas sem apoio. A falha é apenas uma questão de tempo. Uago Modu, uma das maiores cidades de Uago. 3/4 da área já foram ocupados por zumbis, as casas estão em ruínas e o sangue cobre a terra. O som da artilharia é constante. Quando você chegou a esta cidade, você se deparou com centenas de milhares de zumbis. A cena de cercar o exército humano é vasta e esmagadora. De longe, parece um bando de gafanhotos passando. O bombardeio de tanques e canhões não consegue impedir o avanço dos zumbis, especialmente as dezenas de lordes zumbis na frente. Eles são ainda mais heróicos. Depois de resistir aos projéteis, eles apenas cambaleiam para trás alguns passos. Mas os zumbis comuns atrás não têm tanta sorte. Alguns são explodidos em purê de carne por um projétil. A morte é completa. O campo de batalha se tornou um moedor de carne, e ambos os lados,
humanos e zumbis, sofreram pesadas perdas. Depois que os zumbis morrem, eles ainda podem aumentar seu número infectando o vírus zumbi. Apenas alguns minutos a uma hora, mas se os humanos morrem, para treinar outro. Um guerreiro no campo de batalha levará mais de 10 anos. A derrota humana é apenas uma questão de tempo. Você ficou temporariamente em Modu. Em 2045, um ano depois, Modu caiu. Você escapou antes da queda de Modu. Fuja de Modu e espere por você. Fui para o noroeste da China. Enquanto estava em Modu, ouvi dizer que no noroeste, a China estabeleceu uma direção para resistir aos zumbis. Um mês depois, você chegou a uma cidade no noroeste. Lanzhou, como dizem os rumores, usa o terreno montanhoso e constrói muralhas altas. A China bloqueou o avanço dos zumbis no noroeste, o que mal é considerado uma vida mais estável. Folhas de madeira caindo na sala em Lanzhou, as multidões na rua rindo e gritando. Eles estão conversando e rindo na fila para comprar comida em frente à loja, em uma barraca de churrasco ao lado. Vários homens de tronco nu bebem cerveja e jogam pedras. Tios e tias se reúnem na praça. Jogar xadrez e dançar na praça. A longa cena anterior ao apocalipse faz com que sua consciência fique em transe. Como se tivesse viajado para quando a crise zumbi ainda não havia eclodido. Os militares patrulhando as ruas. Traga você de volta à realidade. Você sabe que a paz aqui é apenas temporária. Se a crise zumbi não for resolvida por um dia, o mundo não voltará à vida normal no passado. Em cidades do noroeste, os suprimentos também são escassos, afinal, essas cidades absorveram muitos humanos que fugiram de outras cidades. Só que ainda não chega ao ponto dos humanos sobreviventes em outras cidades já caídas. Um pedaço de pão tem que ser dividido e comido em uma semana para manter a vida, e o multai que você pegou. Você obteve algumas informações desejadas de um traficante de informações. Já se passaram mais de 2 anos desde o surto da crise zumbi. Na época, o vírus zumbi se espalhou dos Estados Unidos para todo o mundo. Originalmente, a população mundial era de mais de 8 bilhões de pessoas. Agora, estima-se que restem apenas cerca de 1 bilhão de pessoas. Pequenos países com poderio militar inadequado foram quase todos destruídos. Vários grandes países, exceto os Estados Unidos e o Japão, os outros países. Mas como a China, eles mal resistiram à disseminação do vírus zumbi. Agora, vários países estão acelerando o desenvolvimento de um antídoto para o vírus zumbi. Quando você acorda de manhã e se prepara para ir a uma lanchonete para tomar uma tigela de tofu salgado, de repente, soa um alarme em toda a cidade. As paredes são rompidas por zumbis. Inúmeros zumbis invadem. A vida pacífica é quebrada em um instante. Os militares avançam para enfrentar, mas não conseguem impedir. Os cidadãos fogem em pânico. Você pega alguns pães da lanchonete e se prepara para usar sua habilidade. Novamente, como de costume. Quando você estava evitando o tráfego congestionado, de repente sentiu que estava sendo observado. Você virou a cabeça para olhar. Descobriu que quem estava olhando para você não era uma pessoa, mas um zumbi, uma zumbi. Essa zumbi é muito especial. Ela não é desleixada como os outros zumbis. Em vez disso, ela se parece quase com um humano normal, vestindo uma camiseta de mangas curtas e jeans. Seu cabelo comprido esvoaça como uma cachoeira atrás dela. Se não fosse pelas listras pretas de aranha características dos zumbis em seu pescoço, você pensaria que ela é um humano comum. Quando você olhou para a zumbi, ela também percebeu que você estava olhando. A zumbi inclinou a cabeça 90 graus e deu a você um sorriso encantador. Então ela correu em sua direção. A velocidade dela é muito rápida. Mais rápido do que Jianze já viu. Qualquer zumbi. Jianze usa sua habilidade para correr rapidamente. Ela corre, ela persegue. Mas gradualmente, você tem a sensação de que é difícil escapar, toda vez que você sente que a deixou para trás. A zumbi o persegue como se tivesse um nariz de cachorro. E a zumbi também tem inteligência simples e a capacidade de comandar outros zumbis, incluindo o Lorde Zumbi. Aparentemente você encontrou um osso duro de roer, e parece que ela está decidida a me matar, sob o comando da zumbi fêmea. Você foi emboscado e perseguido por 2 dias seguidos, sem ter para onde ir, sendo forçado a ir para as montanhas atrás de Lanzhou. Nas montanhas, você tem poucas coisas à sua disposição e suas habilidades são praticamente inúteis. Logo você é cercado por zumbis como zumbis árvore, mas os zumbis não têm pressa em matá-lo, mas esperam a zumbi fêmea chegar. A zumbi fêmea chegou, e os outros zumbis abriram caminho para ela. Você estava prestes a falar.
para ver se poderia falar com esta zumbi fêmea obviamente de nível superior, por exemplo, que comer carne humana o tempo todo não é muito saudável. Você precisa prestar atenção a uma dieta equilibrada e assim por diante. A zumbi fêmea não lhe deu a chance de falar e o derrubou de repente. Você morreu, a simulação terminou e você recebeu uma recompensa. Um cartão de experiência de simulação imersiva. Você não consegue entender por que aquela zumbi fêmea não o larga. Você se lembra de não ter provocado essa irmã mais velha. 2 dias depois, no dormitório, você assiste um pouco tenso a transmissão ao vivo do sorteio da dupla cena desta noite. Números são sorteados um por um, e todos correspondem aos números do bilhete de loteria em sua mão. O último número também não é uma exceção, o prêmio principal da dupla cena. Embora você tenha comprado apenas uma aposta, é o suficiente para você ganhar uma bolada de cerca de 3 a 4 milhões de yuans, vendo claramente os números do bilhete de loteria ganhador na transmissão ao vivo, que eram exatamente os mesmos dos números do bilhete de loteria que você encontrou no mundo da simulação. Você se encostou na cadeira, olhando fixamente para o teto do dormitório. Ganhar o prêmio principal da loteria, isso significa que em 20 anos, o vírus zumbi também entrará em erupção no mundo real. A alegria de ganhar na loteria instantaneamente é diluída até não sobrar nada, e em vez disso, você sente uma enorme pressão inexplicável. Agora, no mundo inteiro, você deve ser a única pessoa que sabe que o mundo vai explodir em 20 anos com um vírus zumbi. Então, o que fazer? Fingir que não sabe. E passar 20 anos em uma vida de prazeres e sonhos, e então esperar para ser mordido até a morte por um zumbi 20 anos depois, ou assumir a responsabilidade de salvar o mundo. E tentar de todas as maneiras possíveis impedir a eclosão do vírus zumbi? Espere um pouco. De repente, você se lembrou de uma coisa e se levantou bruscamente da cadeira. Se ganhar na loteria é verdade, isso significa que a notícia sobre Xia Qingling sendo atropelada também é verdade? Esta pessoa nas notícias chamada Xia Qingling é uma estudante universitária da manhã, uma colega de pós-graduação e sua orientadora. Essa veterana é uma nerd, frequentemente ajuda você com seus estudos e cuida muito de você na vida. De acordo com as notícias, na noite de 15 de abril, essa jovem vida chegará ao fim. E hoje é 15 de abril. Você rapidamente olhou para a hora, já são 20h30. Um frio percorreu seu coração instantaneamente, sem saber onde Qingling está agora. Você correu apressadamente para fora do dormitório, correndo em direção ao portão da escola. Xia Qingling e alguns membros do clube estavam voltando de um jantar fora, a caminho do dormitório. Esperem por mim, vou comprar uma melancia. Viu um pequeno vendedor de melancias no portão da escola. Xia Qingling disse a seus colegas e se preparou para comprar uma para dividir com eles. Foi então que um carro se aproximou de longe. O carro estava correndo descontroladamente pela estrada, prestes a colidir com um caminhão grande na frente. De repente fez uma manobra de emergência. Estava sentado no banco do motorista. Um motorista embriagado correu direto para o portão da Universidade Qinshin. Justamente quando o carro descontrolado estava se aproximando cada vez mais de Xia Qingling, uma figura apareceu de repente, empurrando Xia Qingling para o lado. Essa figura não era outra senão você, que tinha acabado de chegar. Xia Qingling foi empurrada por Jianze para fora da rota de colisão do carro, salvando sua vida. Mas aquele motorista embriagado não teve tanta sorte. Pá! Ufa! O carro bateu direto na pedra. Grande pedra com os 4 caracteres da Universidade Qinshin. A frente de todo o carro deformou instantaneamente. Alguns segundos depois, explodiu violentamente. Todo o carro se transformou em uma bola de fogo. O carro foi destruído e as pessoas morreram, fazendo o bem sem deixar vestígios. Você saiu diretamente da cena do crime. No dia seguinte, usou uma máscara, foi a uma loteria para verificar os números, deu 1 milhão para sua família e comeu e bebeu bem por um tempo. Durante esse período, os líderes da escola foram até sua porta para lhe conceder um prêmio de bravura. A veterana Qingling queria convidá-lo para sair várias vezes, mas você recusou. Logo, uma semana se passou. Você começou a simulação novamente. A habilidade que você sorteou desta vez foi ganhar 100 yuan a cada respiração, mas um caracol surgirá em um raio de 10 km ao seu redor todos os dias de manhã. Morra imediatamente ao tocar no caracol. Vendo essa habilidade aleatória, você enxugou as lágrimas. Finalmente, não precisa mais sair para trabalhar para outras pessoas e pode viver uma vida boa de ganhar dinheiro deitado. Em termos gerais, um mês é 100 milhões.
Você notou essa habilidade negativa, morre ao tocar. Isso é meio cruel. Pensando um pouco, você ainda escolhe o que invocar, um caracol. No dormitório, você se levanta da cama e respira normalmente. Jogando o celular para o lado, você verifica o saldo do seu cartão bancário e, de fato, há 100 yuans a mais. Em seguida, você respirou algumas vezes rapidamente e o saldo do cartão bancário aumentou em 1000 yuans. Enquanto você ainda está se revigorando, suas economias aumentaram em mais 300 yuans. Ganhar dinheiro respirando é ainda mais confortável do que ganhar dinheiro deitado. À noite, você já havia ganho quase 5 milhões, mas à medida que o tempo se aproximava da meia-noite, sua alegria começou a se dissipar gradualmente. Ficando tenso, às 23h30, você estava deitado na cama, virando e revirando, sem conseguir dormir, pensando constantemente no caracol que será renovado em meia hora e irá persegui-lo. E se o caracol se renovar de repente e começar a se agitar ao seu lado? Não seria possível que você, no primeiro dia em que obtivesse a habilidade, você estava ansioso e com medo, sem nenhuma vontade de dormir. Não, não pode ser assim. É muito perigoso no dormitório. Neste espaço fechado, não há nem para onde correr. Calçando os sapatos, você desce e vai para o campo de esportes da escola. O tempo passa segundo a segundo. Meia-noite em ponto. O caracol se renova e aparece aleatoriamente em um local a 10 quilômetros ao seu redor. Você está muito tenso. Quando a meia-noite chega, seus olhos rapidamente examinam o chão ao seu redor. Você não encontra o caracol. Você solta um grande suspiro de alívio, mas o nervosismo persiste. Por que você não sabe onde o caracol que se renovou apareceu? Você precisa estar constantemente em alerta. Você permaneceu apreensivo e não conseguiu dormir bem a noite toda. No dia seguinte, quando Xia Jinling convidou você para tomar café da manhã juntos, o que ela viu foi você abatido e com grandes olheiras. Depois de alguns dias, você foi atormentado o suficiente pelo caracol que se renova aleatoriamente todas as madrugadas. Você não teve uma noite de sono tranquila e emagreceu muito, parecendo incrivelmente abatido. É claro que é muito bom poder ganhar dinheiro respirando, mas agora a sua situação é que você ganhou o dinheiro. Mas você está sendo atormentado por aquele caracol e não tem vontade de aproveitar. Neste dia, você se senta novamente para comer com Xia Jinling. Xia Jinling olha para você, com um olhar vazio e sem apetite. Ela pergunta novamente, Jian Zé, algo aconteceu com você? Se você tiver algo, você pode me dizer que você é meu salvador, farei o que puder para ajudar. Você fica em silêncio por alguns segundos e pergunta, colega, posso te fazer uma pergunta? Se estou dizendo, e se todo dia de madrugada, um caracol aparece aleatoriamente, em um raio de 10 quilômetros ao seu redor, e se você morrer ao tocar no caracol, o que você faria para evitar a morte? Custo? Não precisa considerar o custo? Então é muito simples. Você compra 2 casas, a distância entre as 2 casas é superior a 20 quilômetros e você compra 2 aviões. Contrate 2 guarda-costas e logo após a meia-noite de cada dia, peça aos guarda-costas para inspecionarem totalmente os 2 aviões. Um dos 2 aviões deve ser seguro, então você deixa o avião te levar para outra casa. Um caracol não consegue rastejar 10 quilômetros em um dia, então você está seguro. Naquela noite, você tentou o método que Xia Jinling te deu, mas não teve tempo para comprar 2 casas. Você primeiro reservou um quarto de hotel de longo prazo a 20 quilômetros de distância. Você ainda não pode comprar um avião. Você alugou temporariamente 2 carros e gastou dinheiro para contratar 2 motoristas dedicados. Antes da meia-noite, você chegou ao quarto reservado em um hotel a 20 quilômetros de distância. Assim que deu meia-noite, você imediatamente pediu aos 2 motoristas para inspecionarem o carro e descobriu que um caracol havia sido encontrado em um dos carros. Você imediatamente entrou no outro carro e pediu ao motorista para levá-lo de volta para a escola. De volta à escola, você se sentiu completamente relaxado e deitou na cama do dormitório. Você raramente dormiu bem. Um ano depois, você usou o dinheiro que ganhou respirando por um ano para comprar 2 aviões de 500 milhões de yuans cada. Ao mesmo tempo, você comprou mais de 10 propriedades em toda a cidade de Qing. A distância entre cada propriedade é superior a 20 quilômetros. Você resolveu completamente a crise do caracol. Na vila, você brinca de esconde-esconde com algumas garotas com os olhos vendados, através das fendas no pano que cobre seus olhos. Você pode ver vagamente as figuras de algumas garotas vestindo gaze fina. Grande rei, venha nos pegar.
As vozes delicadas e encantadoras das garotas soaram ao seu redor. Não me deixe te pegar. Se eu te pegar, definitivamente vou te incomodar, você disse severamente. Então você agarrou ferozmente em uma direção e um corpo delicado e macio caiu em seus braços. Você segurou os braços lisos da garota com as duas mãos. Hehe, eu te peguei. Deixe-me ver quem você é. Você removeu lentamente a venda. Justamente quando a visão estava prestes a admirar o corpo da garota à sua frente, a tela parou abruptamente. A simulação terminou. Que se dane você, simulador! Tão cruel comigo, um solteiro de mais de 20 anos? Você bate furiosamente na mesa. Você abre diretamente uma pasta chamada Materiais de Estudo no disco C do computador e revisa os cursos de alguns professores diretores novamente. Só então você se sente confortável para continuar a simulação. Mas você também não está imerso o tempo todo na terra da gentileza. Você também está fazendo coisas sérias. A crise zumbi vai explodir em 20 anos. Desta vez, você pretende ver se pode impedir o apocalipse zumbi com sua própria força. De acordo com as informações obtidas na última simulação, o vírus zumbi foi criado por um laboratório chamado ANSI Laboratory, Laboratório Biológico Americano. Você começou a pesquisar notícias sobre o ANSI Laboratory na internet, mas não obteve nada por vários anos. Até 2028, você viu em um jornal americano uma notícia. Em 8 de setembro de 2028, a renomada Universidade da Ivy League americana e uma famosa empresa de pesquisa e desenvolvimento farmacêutico investiram juntas para criar o ANSI Biological Laboratory. A principal direção de pesquisa é na área de células humanas. Ao mesmo tempo, está envolvida na pesquisa e desenvolvimento de medicamentos contra o câncer. O conteúdo relatado nas notícias é muito limitado. Você gastou 1 milhão. Você obteve algumas informações mais privilegiadas de uma agência de inteligência. O ANSI Laboratory tem um total de pessoal de pesquisa. Mais de 170 pessoas são compostas principalmente por professores e professores associados da Universidade de Princeton e pesquisadores da Federal Pharmaceuticals. O diretor é um professor de biologia chamado Epson, que ganhou o Prêmio Nobel de Fisiologia ou Medicina. E o endereço deste laboratório está em Rhode Island, de acordo com informações internas. Depois de identificar o alvo, você começou a pensar em como impedir que o vírus perdido fosse pesquisado pelo ANSI Laboratory. Depois de pensar um pouco, você decidiu adotar uma maneira mais simples e direta de comprar o ANSI Laboratory. Então, para salvar o mundo, você interrompeu temporariamente a busca e começou um grande plano para economizar dinheiro. 3 anos depois, você finalmente economizou dinheiro suficiente para comprar o ANSI Laboratory. Você veio para Rhode Island o mais rápido possível. No subsolo da floresta profunda de Rhode Island, você viu a aparência completa do ANSI Laboratory pela primeira vez, comparado com outros laboratórios biológicos. O ANSI Laboratory não parece ser diferente. O professor Epson relatou as conquistas de pesquisa e desenvolvimento para você. Eles esperam levar 10 anos para desenvolver droga anti-câncer. Não só pode curar o câncer, mas também substituir aqueles no corpo humano. Células que perderam sua vitalidade. E este medicamento já foi lançado e certamente causará uma sensação global. Sim, é verdade, foi muito sensacional. Sensacional para toda a humanidade no mundo. Quase todos serão extintos. Se não houver acidentes, a droga idealizada pelo professor Epson deve ser a raiz do futuro surto do vírus zumbi. Depois de ouvir tudo isso, você anunciou no local que interromperia a pesquisa nesta área e mudaria para a pesquisa e desenvolvimento da vacina Julian. Muitos pesquisadores estão insatisfeitos com você, dizendo que isso é um insulto a eles. Depois que você dobrou seus salários, eles disseram que estavam muito dispostos a ajudar os porquinhos. Claro, ainda há uma pequena parte de pessoas que insistem em suas ideias e optam por deixar o emprego e encontrar outro emprego. Mas o que eles não sabem é que o laboratório para onde vão também foi estabelecido com seu próprio investimento. Sob seu arranjo, eles não fizeram nenhum progresso subsequente na pesquisa de medicamentos contra o câncer por 10 anos. O tempo chegou a 2043. No dia do seu 40º aniversário, o vírus zumbi ainda eclodiu. Isso é ilógico. O que está acontecendo? Será que a eclosão do vírus não tem nada a ver com eles? A simulação continua. O vírus zumbi eclodiu. No entanto, o local da eclosão desta crise não é mais Lu, mas na Universidade de Princeton. O perigo deste vírus é maior e a velocidade de transmissão é mais rápida. Ainda não chegou a noite.
A maioria das cidades de Migogo caiu diretamente e os altos funcionários de Migogo correram novamente de avião, enquanto a cidade de King também deu as boas-vindas ao primeiro infectado pelo vírus zumbi naquele dia. Mas neste momento você já está no avião a caminho do noroeste da China para evitar acidentes. Uma base de sobrevivência do apocalipse foi construída no noroeste. Você saiu do avião, abriu a escotilha e entrou na base subterrânea. Vários tipos de suprimentos são suficientes para uma pessoa existente consumir por 10 anos, contando com suprimentos exageradamente abundantes. Você começou a recrutar talentos freneticamente e montou uma equipe de pesquisa científica que pode ser descrita como um elenco luxuoso. Realize a pesquisa e o desenvolvimento da vacina contra o vírus zumbi. 2 anos se passaram e o vírus zumbi. Em alguns dias, uma notícia surpreendente veio da equipe de P&D. Mas não é a vacina contra o vírus zumbi que você sempre quis, mas a equipe de pesquisa e desenvolvimento da vacina zumbi. Ao mesmo tempo, a equipe de pesquisa científica de materiais pesquisou o cristal tipo 0 na parte de trás da cabeça do zumbi. Senhor Jian, após nossos testes contínuos, descobrimos que o cristal zumbi está acima da maioria dos materiais do mundo em termos de dureza e densidade. E o mais importante é que o cristal tipo 0 contém uma energia. Contém energia. Você está falando sem nexo. O velho professor assentiu, e a energia contida não é pouca. Nós estimamos grosseiramente que um cristal zero energia azul como este equivale a mais de 10.000 litros de petróleo. Se o pingente for utilizado, a humanidade não terá mais que se preocupar com energia, mas infelizmente a energia é completamente incontrolável. A espécie zumbi é realmente maravilhosa. Não só a dificuldade de pesquisa da vacina é altíssima, mas também pode gerar cristais contendo enorme energia e que não podem ser controlados. Não parece algo que o nível atual de civilização humana poderia criar. Nestes anos, você constantemente recebe notícias do mundo exterior. No 7º ano da explosão do vírus, a população mundial é inferior a 300 milhões de pessoas. Pequenos e médios países quase totalmente sucumbiram. Há 2 anos, várias grandes potências estabeleceram uma aliança de guerreiros, ajudando uns aos outros e se unindo para aquecer, formaram uma federação global. E devido à existência da federação global, nos últimos 2 anos, o exército de zumbis também não atacou em larga escala o território humano. Dentro da base de sobrevivência do apocalipse, você olha para a tela do lado de fora da base através da câmera. Areia amarela por toda parte, cheia de calor e desolação. Neste lugar esquecido por Deus, você acha impossível que alguém ou um zumbi chegue aqui. Você já tem 47 anos e pode sentir claramente a deterioração da função corporal, especialmente os rins, que não são mais capazes de te sustentar. Para completar várias operações em uma noite, você está deitado no sofá, pensando que toda a sua vida deveria terminar nesta base, até a morte. De repente, todo o seu corpo se levanta bruscamente, olhando para a tela de monitoramento com os olhos arregalados. Na tela, um pequeno grupo de zumbis composto por mais de 10 zumbis aparece no deserto árido. E o zumbi que lidera este pequeno grupo de zumbis é o zumbi fêmea que te tocou da última vez. E te perseguiu até o fim do mundo, e então te matou. Provavelmente, talvez, possivelmente, apenas passou por aqui. Você só pode se consolar assim. Mas, obviamente, não é uma passagem ou coincidência. Este pequeno grupo de zumbis para na posição acima da base, sob o comando da zumbi fêmea, começa a cavar com as mãos nuas. Logo, a parede externa acima da base é exposta. Felizmente, quando você construiu a base, você não foi ganancioso por economizar dinheiro. As paredes externas da base são todas feitas de materiais de chapa de aço muito duro. Vários zumbis empurram furiosamente a parede externa da base, mas não a rompem. Você está prestes a suspirar de alívio quando vê a zumbi segurando um punho na mão direita. Ela golpeia a parede externa da base, e a parede de aço da base é como papel. A zumbi abre um buraco na parede instantaneamente e começa um massacre na base. E aquela zumbi vem direto para você. Você morre. Esta simulação terminou. Você recebeu um cartão de experiência de simulação imersiva. Não é essa zumbi. Que rancor você tem comigo para vir de tão longe para me matar? Você está sem palavras. Você se senta à mesa, pega um caderno e começa a registrar algumas informações para organizar seus pensamentos. Laboratório ANSI, Universidade de Princeton, Indústria Farmacêutica Federal, as 2 primeiras simulações. O vírus zumbi se espalhou do laboratório ANSI.
A terceira simulação, que foi agora. Você comprou o laboratório Anzi. No final, o vírus zumbi apareceu novamente na Universidade de Princeton. O laboratório Anzi foi estabelecido em conjunto pela Universidade de Princeton e pela Indústria Farmacêutica Federal. Então, deve haver algo de errado com esta Universidade de Princeton. Mas a situação específica precisa esperar até a próxima simulação para investigar. Se possível, você prefere erradicar o aparecimento do vírus zumbi na fonte. Você não quer ser perseguido por um bando de zumbis. Você ajuda a Sênior, ocupado para lá e para cá. Uma semana se passa rapidamente. A simulação começa. A habilidade que você ganhou é 100% de pontuação máxima no Gaokao. Ao ver a habilidade que você ganhou nesta simulação, você está chocado por um longo tempo. Mas esta habilidade é forte, mas você já está na universidade. O Gaokao já foi feito há muito tempo. Você olha a data. É 28 de abril. Ainda falta mais de um mês para o Gaokao de 7 de junho. Uma semana depois, diante da incredulidade dos pais e parentes, da incompreensão de amigos e professores, você decide abandonar a escola. Depois de abandonar a escola, você escolhe aleatoriamente se juntar a uma turma de revisão do último ano em uma escola. No primeiro dia do Gaokao, 7 de junho, você se senta em um lugar perto da janela. No momento em que você pega a prova de chinês, você sente que seu cérebro entrou em um estado de overclocking. Astronomia, geografia, antiguidade e modernidade, China e estrangeiro. Você sente que sabe tudo. Você pode ver a resposta para todas as perguntas com um olhar. Você terminou a prova de chinês em menos de uma hora. Você entregou a prova para tirar um cochilo. Quase perdeu a hora, chegando com mais de 10 minutos de atraso. Quase foi barrado na porta do local de prova. Desta vez, a prova é de matemática, que não exige escrever tanto quanto a de chinês. Então, desta vez, seu cérebro entrou em overclock, e você terminou as respostas em apenas 15 minutos. Todas aquelas perguntas que você achava difíceis antes agora parecem tão simples quanto 1 mais 1. Nos dias seguintes, você fez as outras matérias com facilidade. 3 professores de chinês tiveram uma disputa sobre a nota da sua redação. 2 deles achavam que deveria ser nota máxima. Mas o terceiro professor não estava acostumado com o estilo da escrita antiga e estava prestes a dar 59 pontos. Mas no momento em que esse professor teve essa ideia, ele apagou porque teve um ataque de pressão alta. Ele foi internado no hospital e outro professor foi designado para substituí-lo na correção das provas. O professor substituto viu a redação de Jianze e também estava prestes a dar 59 pontos. Então ele também apagou devido a um ataque cardíaco e desmaiou no chão. Eles tiveram que designar outro professor para substituí-lo novamente. Meio mês depois, os resultados do Gaokao foram anunciados. Você ficou muito satisfeito com sua nota máxima e tirou um print para postar nas redes sociais. Você se exibiu bastante. Antes que pudesse entender, batidas urgentes soaram na porta. Na porta estavam 2 homens de meia-idade suando profusamente. Os diretores de admissão da Universidade Tsinghua e da Universidade de Pequim chegaram ao hotel onde você estava hospedado quase ao mesmo tempo. Ao ver você com a nota máxima no Gaokao, os olhos dos 2 diretores de admissão brilharam e ambos o convidaram fervorosamente para se juntar às suas universidades. Eles prometeram a você uma série de condições generosas. O diretor de Tsinghua até prometeu que, se você fosse para a universidade deles, eles alocariam um par para você diretamente após a admissão, o que quase o tentou. Você disse que pensaria sobre isso. Depois que os 2 diretores de admissão partiram, eles foram embora com um olhar de decepção. No dia seguinte após a divulgação dos resultados do Gaokao, inúmeras escolas vieram à sua porta, implorando para que você fosse para as universidades delas. Mas você recusou todas e ainda anunciou que desistiria de entrar na universidade e continuaria a se preparar para o Gaokao do ano seguinte. Durante 4 anos, não importa quão difíceis fossem as provas, você as passou facilmente. Os 4 anos do Gaokao chegaram novamente. Desta vez, aqueles caras do grupo de elaboração de questões de matemática colocaram a hipótese de Riemann, um dos 7 problemas matemáticos do milênio, na prova. Não só matemática, mas outras disciplinas também colocaram alguns problemas não resolvidos. Nas questões da prova, por exemplo, a prova de chinês pedia para escrever, adicionado às questões da prova, por exemplo, na prova de língua, escrever sobre. Suas notas superam ao Musal, e no exame de química, você sintetiza uma substância com um ponto de fusão acima de 10.000 graus Celsius.
Você resolve todos esses problemas um por um e, meio mês depois, a conjectura de Riemann é comprovada. As notas de Amusal são superadas, um material com um ponto de fusão de 10.000 graus é sintetizado e você consegue a pontuação máxima no Gaokao mais uma vez. Mas suas notas não causaram muito choque online, porque todos já estavam acostumados com isso. Na noite em que seus resultados foram divulgados, você recebeu um telefonema de um número desconhecido de Tianjin. Uma voz de um homem de meia idade soou no telefone. Olá, aluno Jian Zé. Eu sou do Departamento de Segurança Nacional da China e preciso que o aluno Jian coopere com uma investigação. Seria conveniente vir aqui amanhã. Você não hesitou e assentiu. Sim, com certeza estarei lá na hora certa. Pontuação máxima no Gaokao por 4 anos consecutivos, além de resolver tantos problemas mundiais que são fundamentalmente impossíveis de serem resolvidos por um aluno do ensino médio. Seu objetivo finalmente foi alcançado. No dia seguinte, você foi ao Departamento de Segurança Nacional da China. Em um escritório, você se dirigiu ao homem de meia-idade que ligou para você ontem e confessou parte do segredo. Você não revelou a existência do simulador, apenas disse que por uma feliz coincidência, obteve a capacidade de obter uma pontuação máxima de 100% no Gaokao. O homem de meia-idade ficou chocado ao ouvir isso, mas não negou essa coisa inacreditável imediatamente, porque só essa possibilidade poderia explicar razoavelmente por que você conseguiu obter a pontuação máxima no Gaokao por 4 anos consecutivos. O homem de meia-idade relatou sua situação aos altos escalões e eles deram grande importância às suas palavras. E imediatamente organizaram a equipe de elite de segurança nacional para fazer um exame físico completo em você. Os resultados do exame físico mostraram que todas as suas características físicas estavam normais e você foi instruído a voltar para casa e esperar por notícias. O Departamento de Segurança Nacional entrou em contato imediatamente com o Colégio Nacional de Exames de Admissão e Educação, preparando-se para verificar suas habilidades. Em 2027, você participou do Gaokao pela 5ª vez, mas desta vez a província onde você fez o Gaokao não era mais a cidade de Yanjin, mas o Tibete, localizado no noroeste da China. O Colégio de Exames e o Departamento de Segurança Nacional já haviam preparado um conjunto separado de exames Gaokao para você. As questões do exame eram todas as questões não resolvidas atualmente na China. Após o exame, você entregou o exame que estava totalmente preenchido. Quanto ao conteúdo escrito acima, para ser honesto, você mesmo não sabia, porque no momento em que você terminou de ler as perguntas, já havia perdido a consciência. Quando a consciência voltou, o exame já estava preenchido. Depois de pegar seu caderno densamente escrito, basicamente sem um único espaço vazio, a agência de segurança organizou rapidamente pessoal profissional para verificar as respostas que você escreveu no dia anterior à divulgação dos resultados do Gaokao. A primeira máquina de litografia de 5 nanômetros da China nasceu, o que também significa que sua resposta foi verificado como correto, mas muitas das respostas que você escreveu no exame não puderam ser verificadas em um curto espaço de tempo. Os chefes da agência de segurança e do Instituto de Admissão discutiram especificamente sobre isso no dia anterior à divulgação dos resultados do Gaokao. O pessoal do Instituto de Admissão é mais cauteloso. Algumas de suas respostas não foram verificadas. É recomendado dar metade dos pontos, e então não há mais nada. O responsável pelo escritório de admissões. Depois de dizer isso, ele desmaiou no chão e foi levado para o hospital. No dia seguinte, seus resultados saíram. De acordo com a opinião da agência de segurança, você ainda recebeu a pontuação máxima. A agência de segurança ainda está verificando a próxima resposta com seu exame em pleno andamento. Mas 2 meses depois, quando o material supercondutor de temperatura longa que você projetou foi produzido, descobriu-se que a supercondutividade não poderia ser alcançada em temperatura longa. O pessoal da agência de segurança olhou surpreso. Jian Zé, qual é a situação? É a primeira vez que você encontra essa situação, mas logo você percebe. Um flash de inspiração passou porque o Gaokao tem 100% de pontuação máxima, essa habilidade de taxa de causalidade. Sua mãe espalhou a parte inferior do rosto e disse lentamente ao pessoal da agência de segurança. Deveria ser meu resultado do Gaokao. Já saiu. Neste momento, a resposta para a pergunta que eu escrevi antes. Se está correto ou não, não importa. Se eu adivinhar corretamente, as respostas para outras perguntas, estima-se que também estejam erradas. Você e o pessoal da Agência de Segurança Nacional perceberam que sua habilidade de pontuação máxima de 100% no Gaokao.
Usá-lo não é tão onipotente quanto o imaginado. Nos próximos 3 anos, vocês dominaram algumas das regras básicas dessa habilidade. Para que sua habilidade funcione, é necessário que a Agência de Segurança Nacional da China verifique suas respostas antes que os resultados do Gaokao sejam divulgados após você ter concluído o exame. E as perguntas feitas não devem ser muito superiores ao nível tecnológico atual da humanidade. Caso contrário, é um acúmulo louco de termos profissionais desconhecidos. A tela de simulação surge. No escritório da agência de segurança, você e aquele homem de meia-idade conversam frente a frente. Jianse, você já fez o suficiente. Nesses anos, por causa de sua existência. Nosso nível de tecnologia na China está avançando rapidamente, embora existam muitas restrições. A ideia dos altos funcionários chineses de usar você para fabricar diretamente naves espaciais e navios de guerra espaciais para levar a humanidade para fora do sistema solar foi frustrada. Mas não há problema em alcançar e ultrapassar países europeus e americanos. Deixá-los para trás. Do tipo que não consegue nem ver as lanternas traseiras. A China inaugurou uma era de grande explosão tecnológica. Você agora já foi formalmente nomeado segundo em comando do Ministério Nacional de Ciência e Tecnologia. A China atribui grande importância à sua segurança pessoal. Organizou secretamente 2 equipes compostas por forças especiais para proteger sua segurança 24 horas por dia. Um dia você foi notificado para praticar uma reunião. Na sala de conferências, vários altos funcionários chineses estavam sentados em volta de uma mesa redonda. É lógico que, com seu cargo, você não está qualificado para participar de tal reunião, mas a pauta desta reunião é relacionada a você. Vários chefes estão discutindo a direção do desenvolvimento tecnológico da China na próxima etapa. Alguém disse para manter a situação atual, constante e estável, e continuar a escalar a árvore tecnológica com sua capacidade. Atingir gradualmente o padrão de civilização alienígena. A linha de referência para uma civilização alienígena é apenas para toda a energia de um planeta. Para explorar e desenvolver, o ser humano atual só pode ser considerado uma civilização de nível 0,7. Alguns pensam que podemos dar um passo um pouco maior e desenvolver naves espaciais com todas as nossas forças, para explorar o vasto e ilimitado universo. Finalmente, todos buscaram sua opinião. Eu acho. Podemos investir mais energia na pesquisa e desenvolvimento de armas? Outros não sabem. Mas você sabe que a crise zumbi vai estourar em 10 anos. Naquela época, armas de alta tecnologia eram as mais necessárias para os humanos. Vários altos funcionários chineses ouviram totalmente suas opiniões e adicionaram algumas perguntas sobre armas de fogo ao exame de admissão à faculdade no 2º ano. Alguns anos depois, armas como armas a laser, canhões eletromagnéticos e armas de ar comprimido foram pesquisadas e produzidas. Mas quando você propôs colocar algumas armas mais letais, quando pesquisas de armas com maior alcance foram colocadas nos exames de admissão à faculdade, foram rejeitadas pelos altos funcionários chineses. Na opinião deles, não há possibilidade de uma guerra em grande escala estourar no mundo em um curto período de tempo. Não há sentido em pesquisar e desenvolver muitas armas de destruição em massa de grande alcance. Além disso, não existem armas nucleares? Uma bomba nuclear, paz mundial. De acordo com o armazenamento atual de armas nucleares humanas, é suficiente para arrasar toda a terra do mundo. A proposta foi rejeitada, mas você não se decepcionou e começou outra simulação. Você, que pode ser considerado com um pé na camada central de Hua, tem algum poder em suas mãos. Assim como na simulação anterior, você adquiriu o laboratório do caso dos Estados Unidos e organizou pessoas, fazendo-se passar por estudantes e professores, foi para a Universidade de Princeton. Você julgou que o vírus zumbi deve ter uma conexão inextricável com a Universidade de Princeton. Você ordenou que a equipe anterior monitorasse de perto cada passo da Universidade de Princeton, especialmente os caras da Faculdade de Ciências da Vida. 2040 alguns anos se passaram. A equipe anterior não retornou nenhuma informação útil faltando 3 anos. O vírus zumbi vai explodir. Você começou a organizar os preparativos. Você sugeriu aos altos funcionários de Hua estabelecer uma grande base de pesquisa científica no noroeste da China, concentrando todos os talentos de pesquisa científica do país. A gestão centralizada melhora a eficiência da pesquisa científica. Os altos funcionários de Hua concordaram. No fundo do deserto do noroeste da China, uma base de pesquisa científica capaz de acomodar centenas de milhares de pessoas surgiu do chão.
Você olhou para a base de pesquisa científica quase concluída, pegou seu celular e verificou a hora. 20 de novembro de 2042. Deve ser a tempo. Os espiões anteriores não lhe deram informações úteis até agora. Você tem um pressentimento de que o vírus zumbi ainda vai explodir em 1º de maio do próximo ano. 30 de abril de 2043. Você, no escritório, ligou para o espião colocado em uma linha de um espião da Universidade de Princeton, com o seu apoio ao longo dos anos. Este espião se tornou vice-reitor da Universidade de Princeton. Entre na liderança central da escola. Você pergunta ao espião sobre os eventos recentes na Universidade de Princeton. Tudo em detalhes. O vírus zumbi explodiu novamente. A fonte da explosão ainda é a Universidade de Princeton. No mesmo dia, o vírus zumbi se espalhou para a China.